mencionamos então alguns desses centros equivocados na nossa compreensão do eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. O primeiro, nossa vida, temos repetindo. O segundo, nossos interesses também não são o centro do eterno propósito de Deus. Depois mencionamos família, e esse é um ponto bastante delicado para considerarmos diante do Senhor. A família, por mais preciosa que ela seja e é, não há nenhum relacionamento na Terra que possa expressar tão bem o que Cristo e a Igreja são, como o relacionamento marido e mulher. Mas, apesar de sua preciosidade, a família não é o centro do eterno propósito de Deus. Mencionamos já, em quarto lugar, a obra de Deus. Então, esse é um outro elemento extremamente importante, sutil. Nós achamos que se estamos envolvidos com a obra de Deus, estamos envolvidos com aquilo que é o centro do eterno propósito de Deus. A obra de Deus em si mesma não é o centro do eterno propósito de Deus. Ela deve apontar para o centro, mas ela em si mesma não é o centro. E talvez ainda um ou dois elementos mais possam ser interessantes para nós. O próximo seria a igreja. E aí está um outro elemento tremendamente sutil. O grande privilégio, irmãos, da igreja, dentro do eterno propósito de Deus, segundo a Epístola aos Efésios claramente ensina, é que a igreja, o povo que Deus chamou para ele, em Cristo Jesus, foi unido àquele que é o centro do eterno propósito de Deus, seu próprio Filho. Esse é o privilégio da igreja. Não há privilégio maior do que termos sido chamados e termos sido unidos ao Filho de Deus, ao Verbo de Deus, ao Cristo de Deus. Mas a igreja em si mesma não é o eterno propósito de Deus em Cristo. Então, se nós pudéssemos isolar a igreja desse centro do propósito de Deus, ela perderia completamente o seu significado. Então, alguém já disse assim: pregue a igreja, ou pregue uma instituição qualquer, pregue uma obra qualquer, pregue uma denominação qualquer, e você terá todos os problemas. Mas pregue Cristo e você terá a igreja. Então a igreja não é o centro do eterno propósito de Deus. E por último, então, outro tema sensível, unidade. Vivemos em um tempo, esses dias que antecedem a vinda gloriosa de nosso Senhor, bendito seja seu nome por isso, realmente estamos às portas da vinda de nosso Senhor. Nós vivemos dias em que muito é dito sobre unidade. O povo de Deus é um, vamos ser um. Então, quando nós falamos, ou quanto mais falamos sobre unidade, nossa observação é que mais divisões nós temos. Um bom caminho para se conseguir divisão é pregar unidade. Porque nós tendemos a pregar unidade de acordo com o nosso ponto de vista de unidade. É unidade comigo, é unidade com as minhas doutrinas, é unidade com uma mensagem tal ou tal, é unidade com teologia reformada, compreende? Não que essas coisas em si mesmas possam ser más, não penso que há nada de mal em si mesmo na teologia reformada. Né? Grandes homens de Deus militaram com convicção clara nessa linha, foram tão usados por Deus, assim como outros não militaram nessa linha e foram igualmente usados por Deus. Não é? John Wesley não era um pregador reformado. E acho que você conhece a história entre John Wesley e George Whitefield. George Whitefield era um pregador calvinista, dessa linha chamada reformada, se é que se pode dizer assim. E John Wesley, não. Certa vez, um dos alunos de Whitefield perguntou a ele se eles iriam ver John Wesley no céu. Já que John Wesley tinha uma mensagem, ou era de uma convicção, chamada por muitos de arminiana. Então, Whitefield respondeu assim: não, nós não veremos John Wesley no céu. E talvez de primeira mão, esse que fez a pergunta deve ter talvez se alegrado. Mas então Whitefield continuou assim: John Wesley
estará tão perto do trono de Deus, e todos nós tão longe, que nós nem veremos John Wesley no céu. Tal era a convicção que George Whitefield tinha, que John Wesley era um santo de Deus, um homem que realmente conhecia o Evangelho de Cristo. Quando John Wesley partiu para o Senhor, ele não deixou nenhum bem. Ele tinha apenas suas roupas, algumas moedas, mas ele deixou milhões de almas salvas. Então, quanto mais nós pregamos unidade, mais divisões nós temos. Porque nós entendemos unidade da nossa própria maneira. Unidade como uma mensagem tal e como uma mensagem tal. E às vezes damos nomes específicos para essas mensagens, né? Então, irmãos, em primeiro lugar, precisamos compreender que a unidade bíblica, ela é um subproduto. Ela não é a essência. Nós somos um, e esse é um fato já consumado, por causa da obra preciosa que o nosso único Senhor, Senhor de todos nós, realizou na cruz do Calvário. Se nós nos chamamos calvinistas ou nos chamamos arminianos, eu diria que nós não devíamos nos chamar de nada. Nós nos chamamos de cristãos, e servos uns dos outros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. É isso que nós somos. Mas se é o caso de queremos, então, algum nome, alguma mensagem, alguma coisa que nos identifique, o problema é nosso. O fato é que essa unidade já foi estabelecida pelo nosso Senhor. É tão cara para Ele, que Ele se entregou para que nós fôssemos um. João 17. Antes de ir à cruz, Ele ora. João 17, 21. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, a unidade da Trindade. Uma unidade eterna, uma unidade completa, uma unidade inacessível pelo homem em si mesmo. Ninguém poderia participar dos benefícios dessa unidade, do Deus triuno em si mesmo. Só o Pai, só o Filho e só o Espírito Santo. O Deus que é antes de todas as coisas. Esse Deus, por causa da obra voluntária do seu Filho, Ele chamou aqueles que nele crescem para a experiência dessa unidade maravilhosa. Por isso o Senhor, antes da cruz, ora conforme registrado em João 17. Ele diz, a fim de que todos sejam um. Que todos são esse? Não rogo somente por estes, disse o Senhor, mas também por aqueles, e isso nos inclui, aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Veja, na oração sacerdotal, o Senhor está orando por todos os que futuramente receberiam sua palavra e creriam nele. Não oro somente por esses, João 17, 20, mas também por aqueles que hão de crer em mim, por intermédio da sua palavra. E aí no verso 21 ele diz, a fim de que todos sejam um. E como, escute isso, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Olha essa frase. Jesus está falando da unidade da Trindade, a unidade eterna, que não teve começo, uma unidade preciosa, única. Assim como és tu, ó Pai, em mim e eu sou em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então o Senhor orou assim, João 17. No capítulo 18 ele está no Getsêmani e no capítulo 19 ele está na cruz, no Evangelho de João. Ou seja, ele está se entregando para que aquilo pelo que ele orou seja uma realidade eterna. Tão claro, tão maravilhoso. Então, irmãos, que unidade é essa que nós achamos que temos que promover? O que significa levantarmos bandeira e dizermos que sejamos um? Nosso Senhor já orou por isso e já morreu por isso há quase 2000 anos atrás. O fato é que nós somos um. Nós não temos outro Senhor, nós não temos outra fé, nós não temos outro Espírito, nós não temos outro Evangelho, não é? Nós não temos outro Deus e Pai, Efésios capítulo 4, de 3 a 6. Nós não temos uma outra esperança na nossa vocação. Você se lembra desse texto em Efésios 4, de 3 a 6? São 7 fatores da unidade espiritual. Um Senhor, uma fé, um batismo, um só Deus e Pai, uma só esperança, um só Espírito, etc. Então isso já é uma realidade nossa.
Então, qual é o nosso dever? O nosso dever é sairmos dos nossos pequenos arraiais, dessas bandeiras que levantamos de diversas maneiras e que promovem divisões no corpo de Cristo. E aprendemos a nos amar, aprendemos a nos respeitar, aprendemos a nos servir, aprendemos a encontrar Cristo uns na vida dos outros. Se algum irmão quer, de alguma maneira, então, levantar alguma bandeira, responsabilidade dele diante do Senhor. Nós precisamos aprender a viver a unidade que já foi estabelecida na cruz do Calvário. Então, a unidade em si mesma não é o eterno propósito de Deus. E esse é um outro elemento, particularmente para os nossos dias, muito sugestivo. Há muito se falando de unidade por aí, irmãos. Mas é uma unidade tendenciosa. É uma unidade com aquele que a prega. Você compreende? Que sejamos um, mas que você pense como eu. Que sejamos um, mas que você creia como eu. Isso não é a unidade. Não é a unidade que o Senhor estabeleceu. E é a unidade que deve ser preservada. Então, vamos sair agora desses focos inadequados, que você ore, que você repense, medite, peça ao Senhor luz sobre esses pontos que já foram explicitados aí, e vamos usar esse resto do tempo que temos para o único foco. Qual é o foco e o centro do eterno propósito de Deus? Acho que seríamos bom primeiro colocarmos assim. Escute com atenção. Nós podemos ter pelo menos 4 pontos de vista para tentarmos entender o eterno propósito de Deus em Cristo. Um deles é correto, e os 3 ficam aquém do que é esse eterno propósito. Agora nós estamos falando de foco, agora estamos falando de pontos de vista, para entendermos esse eterno propósito de Deus em Cristo. Em primeiro lugar, então, não perca essa frase. Para os irmãos que não sabem, esperam aqui que todos saibam, essa frase está em Efésios 3:11. Logo no verso 10, Paulo fala a respeito da igreja. E diz que a igreja foi estabelecida para manifestar a multiforme sabedoria de Deus. Está aí em Efésios 3:10, confira aí. Por ela, pela igreja, pela obra de Deus na igreja, tão sublime, tão gloriosa, Deus fará com que a igreja seja posta numa vitrine de observação cósmica. Para nós é quase inimaginável. A igreja, inicialmente, então, esse povo era um povo alheio à vida de Deus, isso que Efésios 2 fala, não tinham esperança, não tinham Deus no mundo, lembra-se de Efésios 2? Mas então o Senhor os redimiu, em primeiro lugar. Segundo lugar, o Senhor enviou para eles o Espírito Santo, isso também Efésios 1 é claro, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança. Isso é Efésios 1:13. Então esse povo foi chamado, foi redimido, foi selado com o Espírito Santo, e o Espírito Santo está trabalhando nesse povo de uma maneira tão incansável, tão bendita, tão maravilhosa, que então vai culminar de que maneira? Efésios 3:10. Pela igreja, esse vaso corporativo de Deus, a multiforme. A palavra no grego original é multifacetada. Como você olhar um caleidoscópio. Você se lembra as crianças antigamente brincando de fazer caleidoscópio? Você já fez algum? Você corta 3 lâminas de vidro, de espelho, 3 lâminas de espelho, e as coloca assim em um triângulo, uma aqui e outra aqui embaixo. Um triângulo de espelhos. E no fundo, você coloca vidro moído, de diversas cores. E na frente um ponto para você olhar esse canudo. Então, à medida que você gira esse caleidoscópio, vários mosaicos coloridos se formam. Lindos mosaicos. Porque a luz entra ali, ela vai sofrer difração. Então, à medida que os espelhos fazem o seu trabalho, muitos mosaicos aparecem. As crianças amavam esse brinquedo. Hoje em dia, tudo na internet, né? Perdeu-se isso. Então, a palavra usada aqui se refere a isso. Diz que é pela igreja que a multiforme. Você está vendo essa palavra aí? No texto original é multicolorida, como um mosaico, policromado. A multiforme sabedoria de Deus se faz conhecida através do vaso corporativo de Deus chamado igreja. Você vê como a igreja é importante, como nós falamos? Ela não é o centro, mas ela foi unida ao centro.
de tal maneira que por causa do trabalho do Senhor nela, não só morrendo por ela, mas morrendo por ela e enviando o seu Espírito a ela. Então, no final, é isso que nós temos aí, uma obra de arte, uma obra-prima. Então, podemos dizer aí, parafraseando Paulo, que a igreja é colocada numa vitrine de observação cósmica. E para ela olham anjos, para ela olham demônios, para ela olham principados e potestades. E o que eles veem? A multiforme sabedoria de Deus. Se torne conhecida de principados e potestades. Está aí no versículo 10. Não é? Pela igreja. Assim começa o verso 10. Só que o 11, que é o nosso foco para agora, diz assim: e isso é segundo, de acordo. Isso é de acordo com um eterno propósito que Deus estabeleceu antes da igreja, antes dos anjos, antes do universo, antes de tudo. Ele estabeleceu um eterno propósito em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o que nós temos aí, no verso 11. Então, irmãos, me permitam mais algumas frases antes de entrarmos aí naqueles pontos que citei. Será que compreendermos o assunto com que Deus está ocupado é importante? Se a Bíblia chama algo de eterno, propósito, intenção, desígnio de Deus em Cristo Jesus, será que isso é importante? Isso é a coisa mais importante de todas as coisas do universo. É o eterno desígnio que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. E lembre-se, se Ele estabeleceu, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. O que acontece é que nós, nesse processo, poderemos avançar no entendimento dele, na visão dele, na resposta a ele, de uma maneira ou de outra maneira, como nós já citamos. A primeira geração não avançou de maneira nenhuma, morre no deserto. A segunda geração herda a terra. A geração que entrou na terra sob a liderança de Josué estava bem no início. Então você lê os primeiros capítulos de Juízes, morreu Josué. Morreu os anciãos que viveram no tempo de Josué. E aí diz assim: e uma outra geração se levantou, que não conhecia o Senhor, e nem o que ele havia operado através de Josué e daqueles anciãos. Então o que eles fizeram? Não expulsaram seus inimigos totalmente da terra. Esse é o capítulo 1 de Juízes. Essa frase é repetitiva lá. Efraim não expulsou, Manassés não expulsou, não expulsaram, não expulsaram. E mantiveram uma convivência mista com aqueles inimigos. Então perderam todo o deleite da terra. Esse é o nosso risco, irmãos. Nós já somos salvos? Sim. Nós já nascemos de novo? Sim, também. Nós já estamos em Cristo? Sim, também. O Espírito Santo já veio nos selar como propriedade de Deus? Sim, também. Mas, naturalmente falando, uma criancinha, quando nasce, também isso tudo. Tem isso tudo. Se ela nasceu de você com a sua esposa, ela é seu filho, ela tem sua natureza, ela é seu herdeiro. O que mais? Ela tem toda a sua carga hereditária, está tudo ali dentro dela. Mas tem uma coisa que ela não tem. Ela não tem caráter. Ela não tem maturidade. Porque caráter é vida mais disciplina. Trato de Deus nas nossas vidas com Ele. Se nós não avançamos em conhecer o Senhor, amar o Senhor, sermos participantes daquilo que é encargo do coração do próprio Cristo, se nós temos focos equivocados, como já colocamos no início, como vamos responder plenamente ao eterno propósito de Deus? Estaremos ocupados com outras coisas, e boas. Estou ocupado com a minha família, vivo para a minha família. Estou ocupado com a obra de Deus, eu vivo para a obra de Deus. Ou qualquer outra coisa. Focos equivocados. Ocupados com Cristo. Essa é a intenção de Deus. A partir dessa ocupação com Cristo mesmo, todas as outras coisas fluem. Teremos famílias que progressivamente estarão tendo mais e mais da imagem do Senhor. Nossos filhos verão em nós gozo da comunhão com Cristo, a alegria da nossa relação com Cristo. Uma das coisas que mais danifica vida de filhos cristãos é verem que os seus pais fazem as coisas para Deus mecanicamente.
são empregados, têm quase uma carteira assinada no céu. Saem no horário marcado para todas as reuniões, pregam o evangelho, visitam, oram, etc, etc. Mas os filhos não veem neles uma coisinha, que para Deus é uma coisa imensa: alegria. Quando Davi escreveu o Salmo 43, ele fala assim: então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Alegria. Ele não diz: Deus é minha grande responsabilidade, Deus é meu grande dever, Deus é minha grande alegria. A grande questão é que na vida cristã, nós achamos que alegria é algo que Deus nos dá. Isso é um problema. A alegria não é algo que Deus nos dá. Certa serva do Senhor, uma irmã do século passado, escute bem o que ela disse. Só se estivermos avançando com o Senhor, vamos compreender o que ela disse. Ela disse assim: nós cristãos não temos alegria. É a alegria que nos tem. Viu a diferença? Ela está dizendo: a alegria nos tem. A alegria é Cristo. Essa alegria nos tem. E se essa alegria nos tem, então a nossa alegria é intocável. Você já ouviu falar de J.B. Phillips, ou J.B. Phillips? Era um erudito cristão. E ele traduziu numa linguagem dele, ele era um tremendo erudito, e traduziu as cartas de Paulo na linguagem dele, é uma tradução dele, que ele a fez, e chama Carta às Igrejas Novas. Há uma versão em português disponível, uma obra linda. E quando esse irmão, J.B. Phillips, ele traduz o texto de Paulo, que você deve conhecer bem, Filipenses 4, de 11 a 13, quando ele agradece os filipenses por aquele donativo, e diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque renovastes uma vez mais a meu favor o vosso cuidado. Você se lembra? Filipenses 4. Aí no verso 11, ele fala assim: digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, como sei ser honrado. Tanto sei ter abundância, como sei ter escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então esse irmão traduziu, segundo a mensagem original desse texto, da seguinte maneira. Escuta então o que Paulo está querendo dizer quando ele escreveu isso. Eu aprendi que os meus recursos em Cristo, são inesgotáveis. E que o meu descanso nele é imperturbável. Irmãos, será que nós aqui podemos dizer isso? Com certeza, com segurança, por experiência. Talvez, a grande maioria de nós não. Nosso descanso é perturbável. Basta nós termos um problema de estômago, que o nosso descanso já está perturbado. Quem sabe basta o salário do mês não ter vindo direito, que também o nosso descanso já está perturbado. Quem sabe um problema ali familiar de alguma maneira, de novo nosso descanso está perturbado. Mas Paulo disse: meu descanso imperturbável e os meus recursos inesgotáveis. Mas sabe, a palavrinha que é tão encorajadora para nós, que está aí iniciando o verso 11 de Filipenses 4, 11, eu aprendi. Graças a Deus. Isso não é uma lição do início da vida cristã. Isso é uma lição que se aprende, é uma longa lição, que se aprende aos pés do Senhor, estando aos pés do Senhor. Nós vamos aprendendo algo aqui tão sutil. Queria que você pensasse, ponderasse diante do Senhor. Nós vamos achando que porque nós somos cristãos, então Cristo está aqui, nós estamos aqui, e Ele nos dá todos os seus recursos. Ele vai depositando em nós as coisas: alegria, paz, gozo, não é? Deleite, as coisas de Cristo. Ele vai fazendo depósito em nós. Mas, na verdade, não é assim que nós crescemos espiritualmente. Na verdade, o próprio Cristo vai sendo formado em nós. Então, nós vamos aprendendo duas coisas aqui. Que quando nossas coisas, digamos assim, são tocadas, esse Cristo que está sendo formado em nós não é tocado. Porque ele não é igual às coisas. Então, quando Paulo tinha abundância, ele estava feliz. Quando Paulo tinha escassez, ele estava feliz. Porque essa vida, esse vigor, esse Cristo
que estava sendo formado nele não era tocado. E então Paulo vivia a vida dele como homem de Deus em Cristo. Ele escreveu 13 epístolas, o apóstolo Paulo. 13. Mais de 200 vezes. Ele usa a expressão que é a mais querida para ele. Sabe qual é? Em Cristo. Pode imaginar, irmão? E às vezes ele diz nele, que se refere exatamente à mesma coisa. Então, se você contar o em Cristo, no Senhor, nele, nas epístolas de Paulo, são mais de 200 menções. Se Paulo estivesse vivo aqui hoje, e nós perguntássemos assim para ele: Paulo, irmão, nos diga em uma frase, o que é ser um cristão? Sem dúvida, Paulo responderia assim: é ser um homem ou uma mulher em Cristo. Isso é ser um cristão. Quando temos todos os nossos tesouros em Cristo, todos os nossos recursos em Cristo, toda a nossa alegria em Cristo. Então eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por quê? Porque meus recursos nele são inesgotáveis. Meu descanso nele é imperturbável. Isso não é uma lição do início da vida cristã. Essa é uma lição para ser aprendida aos pés do Senhor. Mais, cada dia mais. Que maravilha, irmãos. Então, quais são os pontos de partida que nós falávamos no início? Voltando para eles. Para compreender o Efésios 3:11, o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, olha como nós podemos fazer, e aí podemos errar em alguns aspectos. Primeiro, às vezes começamos da queda. O que significa começar da queda? Significa que vemos o eterno propósito de Deus como sendo redimir o homem. Porque, afinal de contas, a partir de Gênesis 3, nós temos uma história terrível. Aquilo que era um ambiente de paz, de comunhão, de gozo, do Éden, acabou. O homem pecou, foi expulso do jardim. Então nós vemos aquela linguagem do Cordeiro. O Cordeiro foi planejado antes da fundação do mundo. Pedro diz que seu sangue foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Então, graças a Deus, sim, amém, irmãos. Graças a Deus pelo precioso Cordeiro, seu sangue precioso. Mas se nós começarmos por aí, então, ao nos redimir, Deus já cumpriu todo o seu eterno propósito. Ficou claro? Porque nosso ponto de partida foi a queda, foi o pecado. O homem é pecador, e pecador precisa de redenção. Então, quando Deus redime o pecador, o propósito eterno de Deus está cumprido. Você compreendeu? Mas não é assim. Então, nós damos um passo para trás. A Bíblia começa em Gênesis 3? Não. A Bíblia começa em Gênesis 1. Não é? Então, nós temos que dar um passo para trás. Antes da queda, nós temos o homem sem pecado. Então, quem sabe, nós devemos começar do homem sem pecado. Então, porque o homem não é mais um homem sem pecado, então quando o Cordeiro de Deus morreu, o que ele quer com a sua morte? Ele quer trazer o homem para aquela condição que ele era antes do pecado. Um homem que governa a criação. Então nós vamos enfatizar o governo do homem. Nós vamos enfatizar o reino. O reino vai ser nossa ênfase. Não é? O eterno propósito de Deus é o reino. O eterno propósito de Deus é restaurar o homem ao reino. Compreendeu? Porque nós começamos do homem. Então nós vamos entender o eterno propósito assim. Então nós precisamos de mais um passo para trás. E aí vamos agora, antes do homem, nós temos a criação de Deus. Deus primeiro criou tudo aquilo e o homem só no sexto dia. Não é? Então vamos aqui andando para trás. Vamos começar com a criação para ver se está certo. Se aquela criação bendita, abençoada, em paz, em harmonia, aquela criação que Deus fez, por causa da queda foi perdido. O Cordeiro de Deus vem. Então qual é o propósito de Deus? Se nós começamos aqui com a criação, então o propósito eterno de Deus é restaurar a criação original. Aí nós vamos ter uma teologia restauracionista. O Senhor então vai purificar a atmosfera, o sol vai brilhar 7 vezes mais, como Isaías diz. Ele vai restaurar, ele vai remover a ferocidade das feras. Nós vamos entrar num reino de paz, no milênio, a Bíblia o ensina. E então aí Deus cumpriu o seu eterno propósito. Porque o eterno propósito de Deus é restaurar a criação ao seu estado original. E vamos errar de novo. Porque esse não é o eterno propósito de Deus. Não começa com a criação, não começa com o homem, e muito menos com a queda do homem. Compreendeu isso?
Pense sobre isso. Onde começa, então? O que nós temos antes da criação? Pela ordem que seguimos, temos pecado, andamos para trás, temos o homem, andamos para trás, temos a criação. Agora, se andarmos para trás da criação, nós só temos um lugar: Deus, o eterno Pai. É aí que nós começamos, porque é aí que a Bíblia começa. E como a Bíblia, o que a Bíblia diz que é o propósito de Deus, o eterno Pai? Duas coisas. Temos que ser muito cuidadosos para colocá-la, sempre. Porque se nós colocarmos assim, espero que você esteja acompanhando, o propósito eterno do Pai é ter uma família de filhos semelhante ao seu filho unigênito, então você colocou a igreja no centro. Compreendeu? Então a igreja está no centro. E nós já vimos que a igreja não é o centro. Então o que a Bíblia diz, o que Efésios diz, o que Colossenses diz, com toda clareza, que o propósito eterno do Pai é que o seu próprio filho, o Filho, seja o centro de todas as coisas. E o Colossenses 1 vai dizer assim: para que em todas as coisas ele tenha a primazia. Lembra-se de Colossenses 1? Está aí o eterno propósito de Deus. Para que em todas as coisas, então isso incluiu sua vida e minha vida, isso incluiu seus interesses, incluiu sua família, incluiu seu casamento, incluiu seus filhos, incluiu a obra de Deus, incluiu tudo. Para que em todas as coisas ele tenha a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ah, irmãos, nós não podemos nos perder aí. Senão nós perdemos tudo no que concerne ao eterno propósito de Deus. E vamos ver tudo errado. Se Cristo mesmo é essa luz que ilumina todas as coisas, se nós nos detemos aos raios dessa luz, nós vamos nos perder do foco, do centro, do holofote de Deus. E então, quando Jesus fala sobre o Espírito Santo, que é ninguém menos que Deus, o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, o Senhor Jesus disse que quando Ele viesse, Ele é Deus, e vem para fazer um trabalho divino. O que esse Espírito Santo faria? O Senhor Jesus disse: Ele vai glorificar a mim, Ele me glorificará, disse o Senhor. Porque Ele vai receber, o Espírito Santo vai receber tudo que é meu, e vou-lo há de anunciar. Irmãos, se Deus, o Espírito Santo, vira o seu holofote e coloca o seu holofote totalmente em Cristo, onde nós colocamos o nosso? Na obra de Deus? Na família? Na igreja? No que nós colocamos? O Espírito Santo coloca em Cristo, e nós colocamos no quê? Ele me glorificará. Ele vai receber tudo que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então, vamos descrever, com a ajuda do Senhor, segundo a linguagem de Efésios e de Colossenses, vamos descrever o propósito de Deus assim. O propósito eterno de Deus, o Pai, é que o seu Filho seja o centro e tenha a primazia e a supremacia em todas as coisas. Tudo que Deus está fazendo é exatamente para cumprir este propósito. Agora, aqui nós vamos tirar algumas conclusões importantes e sérias para levarmos diante do Senhor. Então, vamos explicar um pouquinho mais essa questão de Cristo ser o centro. Efésios e Colossenses, em particular, você sabe que essas epístolas, Efésios enfatiza a glória de Cristo, Colossenses enfatiza a glória da igreja. É a epístola da cabeça e do corpo, juntas. Por isso elas têm que ser lidas juntas. Efésios e Colossenses são epístolas gêmeas, cabeça e corpo. Lidas essas epístolas com cuidado, vai ficar claro para nós que essa questão de Cristo ser o centro do eterno propósito de Deus assume duas linhas. Então, anote aí para a sua meditação e estude em Efésios e Colossenses, por você mesmo. Primeira linha, a intenção de Deus é encher todas as coisas com Cristo. Vamos ficar com essa frase. Onde ela está? Abra, por favor, Efésios capítulo 1, veja o verso 23. O verso 22 fala sobre a igreja, que a igreja é o seu corpo. Verso 22, Efésios 1, 22, termina com a palavra igreja, né? E o 23
Olha aí para sua Bíblia. A igreja a qual é o seu corpo. E continua falando da igreja. A igreja é a plenitude daquele. E aqui esse aquele é descrito assim, que a tudo enche em todas as coisas. Quem é esse aquele aí que tudo enche em todas as coisas? Está muito evidente. Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Cristo é aquele que deve encher todas as coisas. Propósito eterno de Deus, que todas as coisas sejam cheias com Cristo. Todas as coisas cheias com Cristo. Isso, como falamos, inclui todas as coisas. Nossa vida, família, atividades, todo o universo inteiro, cada átomo, cada canto, demônios irão contemplar isso. Já que Paulo diz em Filipenses 2 que todos os joelhos, os do céu, os da terra e os de debaixo da terra, se dobrarão e farão a única confissão, essa última confissão gloriosa, que nós já fazemos hoje, porque nós já vemos a supremacia e a glória de Cristo. Mas será uma confissão universal, irmãos, inclusive de demônios. Eles se dobrarão e eles confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. E lá diz que eles farão isso, joelhos do céu, da terra e de debaixo da terra, para uma finalidade. Lembra do texto? Confessarão que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Que interessante. Nós citamos esse versículo tantas vezes e não prestamos atenção. Eles farão isso para a glória de Deus Pai. Ou seja, a plena expressão da glória de Deus Pai ocorre quando Cristo assume a sua posição de centro glorioso de todas as coisas. É aí que está a glória de Deus o Pai. Então, no capítulo 1, verso 23, repetindo, ele tudo enche em todas as coisas. Agora, olha o capítulo 4, rapidamente, Efésios 4, 10. Você sabe que aqui fala sobre a ressurreição de Cristo, aquele que subiu é também o mesmo que desceu, verso 10. Acima, ou o que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, e agora olha essa expressão, para encher todas as coisas. Segundo esse texto, qual foi o objetivo da exaltação de Cristo? Aqui está dizendo que esse Cristo que desceu é também o Cristo que subiu. Obviamente, está falando da sua encarnação, aquele verbo que se esvaziou, que se fez homem, cumpriu sua obra na cruz do Calvário, e então ressuscitou, e Deus o exaltou sobremaneira. Filipenses 2. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para quê? Segundo esse versículo. Para que todas as coisas sejam cheias com Cristo. Não é maravilhoso esse objetivo da morte de Cristo? Ele morreu para que o universo inteiro fosse cheio com Ele mesmo. Isso inclui, irmãos, tudo o que somos. E tudo mais, como já falamos. Então, 2 vezes já vimos essa frase. Aquele que enche todas as coisas. Efésios 1, 23. E de novo em Efésios 4, 10. Aquele que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Agora vamos olhar uma contraparte aí. Vamos colocar assim. Nesse eterno propósito de Deus, não apenas Cristo encheria todas as coisas, mas também todas as coisas seriam cheias com Cristo. E Cristo seria cheio com todas as coisas. Então, primeiro aspecto, encher todas as coisas com Cristo. Já lemos 2 versículos. Segundo aspecto, encher Cristo com todas as coisas. Parece que nós estamos falando a mesma coisa aqui, né? Mas não é, não. Encher todas as coisas com Cristo significa que cada canto e cada recanto do universo será cheio com sua glória. Nós, a igreja, já temos o privilégio de termos sido antecipadamente incluídos nesse propósito eterno de Deus. Nossa língua já confessa. Nossos joelhos já se dobram. O Espírito Santo já veio morar em nós. Mas então, está acabado? Não. Está começado. Porque Ele está usando sua palavra
palavra de Deus é viva e eficaz. Essa palavra está penetrando as nossas vidas. Quem sabe alguns irmãos aqui, é o que temos ouvido dos irmãos, até mesmo aqui, ao chegarmos, já ouvimos alguns testemunhos. Quem sabe alguns irmãos aqui que têm já tantos anos de vida cristã, nesses últimos anos estão sendo particularmente confrontados e penetrados pela palavra do Senhor. Não é verdade, irmãos? Por que é assim? Porque a palavra de Deus realiza esse trabalho em nós quando nossos corações respondem àquilo que o Senhor tem no seu coração. Não é compulsório. Você não vai ficar de braço cruzado na sua casa, Deus é bom, Deus é amoroso, eu sou dele, o Espírito Santo habita em mim, sou um cristão, então eu estou aqui, à disposição. Que Deus faça o seu trabalho em mim. Nós sabemos que as coisas não são assim. Acho que todos nós apreciamos muito Spurgeon, não é verdade? Que servo do Senhor ele foi, Charles Spurgeon. Certa vez um jovem estava ouvindo Spurgeon pregar, e ele ficou extasiado com aquela pregação, a unção de Deus e a palavra do Senhor através de Spurgeon. E o jovem foi esperar Spurgeon na porta e fez uma pergunta para ele. E disse assim: irmão, qual é o segredo do poder espiritual? Sem dúvida, Spurgeon poderia ter respondido de muitas maneiras essa pergunta. Mas, no seu discernimento, para aquele jovem, sabe o que ele respondeu? Suor, suor, suor. Não é uma resposta estranha? Suor? O que ele quis dizer? Parece que a mensagem está clara. Ele está dizendo para aquele jovem: não pense que isso vai cair no teu colo, só porque você é um cristão. O segredo do poder espiritual é suor, suor e suor. Em outras palavras, vá para a sua escrivaninha, seu escritório, tranque a porta, ore, labute, leia. Permita que a palavra do Senhor fira o teu coração. Sabe qual é o problema maior dos líderes evangélicos? Eles são pregadores de mensagens para os outros. Mas, irmãos, a espada que não penetrou o nosso coração, não pode penetrar o coração de ninguém mais. Estarmos aos pés do Senhor, para que a palavra do Senhor perfure, penetre os nossos corações. Vamos fazer algumas perguntas diante do Senhor. Faça você mesmo, lá no teu quarto secreto diante dele. Pergunte a você mesmo diante do Senhor o seguinte: se não houvesse ninguém para você pregar, você ainda estudaria a palavra? Se não houvesse nenhum irmão para ser abençoado e edificado por você, você ainda amaria o Senhor e a sua palavra? E gastaria tempo com ele? Em oração, em dedicação? Por que você faz isso? Pelos outros ou pelo Senhor? Então, encher todas as coisas com Cristo. E encher Cristo com todas as coisas. Hebreus 1:2, são muitos textos. Hebreus 1:2, por exemplo, vai nos ajudar nesse segundo aspecto. O que é encher Cristo com todas as coisas? Hebreus, capítulo 1, verso 2, vai dizer que esse Cristo é o herdeiro de todas as coisas. E porque ele é o herdeiro de todas as coisas, então o desejo de Deus é enchê-lo com todas as coisas, porque todas as coisas são para ele. Às vezes você coloca a TV naquele canal chamado Discovery Channel, e vai ver aquelas reportagens. E aí você vê aqueles animais estranhos, alguns são imensamente esquisitos. Há um peixe, por exemplo, que mora a 4 a 5 mil metros de profundidade no mar. Ele não tem cor, ele é transparente, ele não tem olho, porque lá não tem luz, ele é horroroso. Você olha aquela criatura e você pergunta: para que existe um ser desse? Sabe qual é a resposta bíblica? Seu filho, o filho de Deus, gosta desse peixe. E o pai criou para ele, não criou para você. Porque todas as coisas foram feitas para ele. Porque ele é o herdeiro de todas as coisas. Então, irmãos, que maravilha e que libertação
quando nós realmente conseguimos ver qual é o centro do eterno propósito de Deus. Agora, quando nós falamos ele é herdeiro de todas as coisas, nós estamos chamando nossa vida aos seus pés para sermos medidos, porque ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o herdeiro de nossa vida, tempo, o que nós fazemos com o nosso tempo. Ele é herdeiro de tudo aquilo que ele tem confiado a nós, nosso casamento, nossos filhos, nossos bens. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Então, essa frase implica que nós estamos sendo chamados aos seus pés para prestarmos conta. Onde que está isso na Bíblia? Há um verso, irmão, que talvez vai deixar você sem sono. E eu espero, Senhor, que ele faça isso. Então, você anote aí para você ler depois com calma. Atos 17, 30 e 31. Atos 17, 30 e 31. Paulo está pregando em Atenas, no Areópago, para a nata da cultura da época. São filósofos, epicureus e estoicos. Eles estavam lá, levantaram aquele altar ao Deus desconhecido. Lembra-se? Atos 17? Então Paulo vai pregar sobre esse Deus que eles adoravam, entre aspas, sem conhecer. E ele diz, é esse que eu vos anuncio, né? Atos 17. Então, quando ele chega no verso 30, ele é bastante ousado, Paulo. E como é ousado? Ele diz assim, Deus não levou em conta os tempos da vossa ignorância. Pode imaginar para quem ele está falando? Ele está falando para a nata cultural da época, os filósofos epicureus e estoicos. Está colocando todos no banco de réu e no banco da ignorância, dizendo que essa filosofia é tatear nas trevas. Mas Deus não levou em conta o tempo da vossa ignorância. Olha aí para o texto, se você abriu. Ele diz, porém ele notifica uma intimação, notifica a todos os homens que se arrependam. Por quê? Olha o verso 31. Porque ele, esse ele é Deus então, Deus já estabeleceu um dia em que ele há de julgar vivos e mortos. Agora, o que nos interessa aí é essa última frase. Está dizendo que Deus vai julgar por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Jesus Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Agora, olhe com atenção os irmãos que gostam de estudar a palavra dedicadamente. A preposição no grego aí é em. Transliterada aqui para o nosso português é M. No grego, en. Transliterado também. 2 vezes aparece o em aí, nesse texto. Confira posteriormente. Então, o que Paulo está dizendo é assim, Deus vai julgar o mundo em justiça. Verso 31, Atos 17. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, diz a versão revista atualizada de Almeida. Tem um com aí. Há de julgar o mundo com justiça. A palavra aí é em, no original. Depois diz, por meio de um varão. Assim é a revista atualizada. Então tem primeiro um com e depois tem um por meio de. Viu aí? No texto original são 2 em. Então está escrito assim, Deus há de julgar o mundo em justiça, mas não só em justiça. Ele há de julgar o mundo como? Em um varão, que ele destinou e acreditou. Pense agora, irmão, junto comigo. O que é julgar o mundo em um varão? Nós podemos chamar, pela revelação bíblica, Jesus Cristo de o varão medida de Deus. Preste atenção. 1 metro de 100 centímetros. 1 metro completo, perfeito. Pedro diz no Pentecostes que Jesus, o Nazareno, é o varão aprovado por Deus. Digamos, espiritualmente falando, é ele quem tem essa certificação aí, compreendeu? Essa certificação espiritual aí. Como que Deus certificou o Senhor Jesus? Ressuscitando dentre os mortos. Está escrito aí no verso 31. Então, quando Deus ressuscitou o Senhor Jesus, ele é o varão medida de Deus. Agora, olha aqui. Todas as coisas do mundo e da igreja serão medidas segundo a estatura desse varão. Porque Deus estabeleceu um dia em que ele há de julgar o mundo em justiça, em um varão que destinou e acreditou. Nossa conclusão. Após a execução desse juízo, nada
vai subsistir no universo de Deus que não esteja de acordo com o seu varão aprovado, o seu varão medida. Não é claro? Nada. Por isso no Apocalipse diz assim, que na Nova Jerusalém não entrará coisa alguma contaminada. Lembra-se? Porque todas as coisas serão julgadas em um varão. Bom, isso acho que nós já sabemos. Mas o que isso significa para nós hoje? Escute bem, irmão, por favor. Em Apocalipse 1, nós vemos esse varão ali na visão de João. Desde a sua cabeça até os seus pés ele é descrito, não é assim? A cabeça com os cabelos brancos como a neve, o rosto resplandecendo como o sol na sua força, os pés, até os pés, da cabeça aos pés, os pés como bronze polido. Isso é o capítulo 1. Então, forme um quadro aí para você e pense nele. Apocalipse 1, o Cristo glorioso, o Cristo glorificado. Capítulo 1. E o 2 e 3 de Apocalipse? O que nós temos? 7 igrejas. E as 7 igrejas estão fazendo o quê? Elas estão se chegando aos pés do varão do capítulo 1. Então ele olha para Éfeso e ele mede Éfeso perfeitamente. Porque as igrejas são julgadas, aferidas no varão de Deus. Ele julga todas as coisas de acordo com a estatura do seu varão. Então o Senhor olha para Éfeso e diz assim: eu vos louvo pelo seu labor, perseverança, porque provastes falsos apóstolos e os achastes mentirosos. Mas então esse metro de Deus é tão perfeito. Então ele vai tocar naquele ponto que você conhece. Ele vai dizer: tenho, porém, contra ti, abandonaste o teu primeiro amor. As igrejas, todas as 7, elas são julgadas à luz da estatura de Cristo. Irmão, essa implicação é tão grande. Se você é um dos líderes na assembleia que você reúne, você tem que fazer uma pergunta, necessariamente. E a pergunta é: Senhor, as coisas nessa assembleia estão sendo julgadas de acordo com a tua estatura? Ou de acordo com o que é mais conveniente? De acordo com o que se pratica por aí? De acordo com o que o povo gosta? De acordo com a última mensagem pregada aí na mídia, seja lá por quem? Como as coisas são julgadas nessa assembleia? Na tua, segundo a tua estatura? Senhor, em que nós precisamos nos arrepender? Ou nós achamos que as nossas assembleias não precisam se arrepender em nada? Está tudo bem conosco. Isso é Laodiceia. Estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. E o Senhor faz o seu juízo também sobre Laodiceia. E diz: não, não é assim, Laodiceia. Eu amo vocês. A coisa linda sobre a carta do Senhor para Laodiceia é que só 2 igrejas o Senhor diz explicitamente que os ama. Em uma ele diz no passado, para Filadélfia: todos conhecerão que eu te amei. Assim está para Filadélfia. Única menção de amor. E a outra é em Laodiceia, só para essas 2. E nós pensamos: mas Laodiceia, a igreja soberba, a igreja morna. E quando o Senhor conclui aquela carta, ele diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Que impressionante, irmãos, é o Senhor. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E então ele mostra um quadro terrível. Ele diz: eu estou à porta e bato. Algumas pessoas tiram esse versículo daí para pregar o evangelho. Não tem nada de errado, tudo bem, pode pregar o evangelho com esse versículo. Mas devolve o versículo para onde ele estava. Porque ali o Senhor está falando para a igreja, não é para o mundo. Ele está dizendo que ele estava do lado de fora da assembleia. Eu estou na porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E aí ele faz menção de algo que talvez esteja sendo uma experiência nova, de certa forma, ou talvez mais real para os irmãos, em particular nesses últimos tempos. A mesa do Senhor, a ceia do Senhor. Ali ele menciona. Ele diz: eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Não é uma carta maravilhosa? Para uma igreja numa condição tão terrível. O Senhor está medindo Laodiceia, irmãos, de acordo com o seu próprio caráter. Sabe o que conta para Deus? Não é quão grande é o número de pessoas que se reúnem conosco.
nem quão boas são nossas músicas, nem quanto um ou outro prega a palavra de uma maneira ou de outra maneira interessante. A maneira que Deus olha uma assembleia e a julga é quanto de Cristo há nela. Só isso interessa para Deus. Não são os movimentos dela, não é pragmatismo, não são números, não são atividades. Compreende, irmão? Quantas vezes nós nos enroscamos aí, não é? Isso não está dando certo porque é isso aqui que dá certo, é isso que funciona. Isso chama pragmatismo. Grande parte do mundo evangélico hoje é pragmático. Eles vão na mídia e veem o que funciona. Aí eles ouvem os pregadores da mídia e tentam imitá-los, até na maneira de falar, né? Pragmatismo. Então o Senhor olha para isso e o que Ele vê? Um bando de crianças desarvoradas. Não compreende o propósito do Senhor, não compreende seu chamamento, não avançam para Ele, não é? Então Deus julga todas essas coisas pela quantidade que há de Cristo. E assim nas nossas vidas pessoais. Não é o quanto pregamos, o quanto fazemos isso, ou o quanto fazemos aquilo. É o quanto de Cristo há em nós, em cada um de nós. Porque quando nosso Senhor voltar, segunda vez, Paulo diz que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Então lá estará o varão medida de Deus. E nós estaremos medidos diante dele. E qual será a medida? Quanto de Cristo está formado em nós. Então tudo que parte de nós, a pregação, a dedicação, a obra do Senhor, enfim, tudo, será um fluir dessa vida que tem sido formada em nós. Sabe uma outra coisa difícil, muito difícil, de ser compreendida em particular por líderes cristãos, nesse assunto da obra de Deus? É achar que a obra de Deus é algo externo a nós, por falta dessa visão de Cristo. Mas na verdade, irmãos, a obra, no singular, a obra de Deus, somos nós. Por que o Senhor não avança mais nas assembleias nas quais nós nos reunimos? Por que o Senhor não avança mais na cidade na qual nós moramos? Tantos perdidos, tanta necessidade. Por que Ele não avança mais? Porque a obra do Senhor somos nós. Se a medida de Cristo não aumentar em nós, qualquer avanço é um fogo de palha. É algo que não permanece, que não tem realidade. Porque a verdadeira obra de Deus é aquela que emana da vida, da realidade da vida que nós temos aos pés do Senhor. Então, na sessão da tarde, se o Senhor permitir, nós vamos falar um pouco sobre esse centro em algumas ilustrações, particularmente na vida de Maria de Betânia. O que aconteceu com Maria de Betânia? E como ela viu esse centro do propósito de Deus, ser o Cristo, Messias, o Filho de Deus, da maneira como ela viu. E porque o Senhor ligou a questão de pregar o Evangelho à realidade de Maria. Onde o Evangelho foi pregado no mundo inteiro, será contado o que ela fez para a memória sua. Você já deve ter pregado o Evangelho muitas vezes. E com certeza você não falou nada de Maria de Betânia. Não é? Mas a palavra diz, onde o Evangelho for pregado, será contado o que ela fez. É claro, nós não estamos entendendo isso de maneira literal. Quando pregamos o Evangelho, você tem que contar a história de Maria de Betânia. Mas nós estamos entendendo que o Senhor disse, ela compreendeu o que é a essência do Evangelho. Então, onde o Evangelho for pregado, será contado ou narrado o que ela fez. Não está clara a mensagem? Cristo é o Evangelho. Se nós pregamos uma mensagem de boas novas, ou mesmo de perdão em Cristo, mas não o próprio Cristo, suas glórias, suas riquezas, suas belezas, então nós estamos pregando um outro evangelho, de alguma maneira. Então, Cristo, o desejo do Pai, é que todas as coisas sejam cheias com Cristo e que o seu amado Cristo, seu Filho, seja cheio com todas as coisas. É uma dupla face, irmãos. E aí, concluindo, o Espírito Santo veio para fazer somente essa obra. Graças ao Senhor. Sabe, irmão, uma das coisas que nos leva a adorar o Senhor pela vinda do Espírito Santo é que Ele não veio para fazer nossa vontade. Ele não veio para nos importar com nossos beicinhos. Você compreende o que é o beicinho?
fazendo birrinhas diante do Senhor, para que Ele venha aqui, arrume aqui, nossa vida aqui, abra aquela porta, feche a outra. Nossas orações são uma ordenação para os céus, é quase uma arrogância. Senhor vem e fecha, Senhor vem e abre, Senhor vem e faz, Senhor vem e abençoa. Não é assim? Mas que coisa é essa? Realmente nós não sabemos orar como convém, como Paulo disse. Porque a obra do Espírito Santo é uma só. O Espírito Santo está olhando para nós e ele está vendo um campo de obra. Nós somos a obra dele. E não podemos ser obreiros dele em nenhum sentido, se nós não formos a obra dele. Compreende, irmão? Não terá realidade. É perigoso. É como você colocar uma espada na mão de um menino de 5 anos para ele brincar com a espada. O Espírito Santo não vai fazer isso. Não vai nos dar equipamento espiritual. Não vai nos dar poder. Nada disso. Ele vai formar em nós caráter de Cristo. E na medida que ele vai sendo formado em nós, Cristo, então nós vamos vendo o que acontece. Graça, vida, poder, realidade, o aval de Deus. Ah, irmãos, às vezes nós compartilhamos a palavra do Senhor e fazemos um esforço tão grande para que haja o aval de Deus, né? Uma luta tão grande para que Deus de alguma maneira avalize aquelas coisas que estão sendo faladas. O caminho é tão contrário. Se Cristo é foco, se Cristo é centro, se a glória de Cristo é vista, o Espírito Santo é responsável. Ele é quem avaliza. Sabe outro erro que nós cometemos, irmãos e irmãs, que particularmente têm servido o Senhor na sua obra? Nós confiamos em nosso depósito, confiamos em nossa experiência. Veja como isso é sutil também. Poderíamos mencionar entre aqueles focos equivocados lá que citamos na sessão passada. Podíamos colocar lá depósito, porque alguns são tão arrogantes. Ah, eu tenho seguido o Senhor há 30 anos. Quanto depósito o Senhor já fez em mim? Quantas experiências espirituais? E nós achamos que esse depósito, essa experiência, tem poder para ajudar os outros. E nós esquecemos que se o Espírito Santo não tomar esse depósito, essa experiência, e revitalizar, não serve para nada. São só velharias. A letra mata. E nossas experiências em si mesmas só servem para nós. Se o Espírito Santo não revivificá-las, elas não têm valor. Então, que perigo é nós confiarmos no nosso depósito, irmãos. Que perigo. Então, como que nós podemos ser salvos de todas essas coisas? A visão de Cristo. Um servo do Senhor, que sei alguns irmãos aqui pelo menos têm lido, chamado Austin Sparks, viveu no século passado. Ele disse assim: se Cristo é o meu tema, as minhas mensagens são inesgotáveis. Não é maravilhoso? Cristo é inesgotável. Quando Eliezer, o servo de Abraão, é enviado para buscar uma noiva para Isaac, a Rebeca, você conhece a história de Gênesis 24? Todo o trabalhar de Eliezer é convencer Rebeca que Isaac é glorioso. Ele coloca braceletes nela, ele coloca pendentes nela. E sabe o que ele fala? Meu senhor Abraão é muito rico. Olha a linguagem de Eliezer. E ele deu ao seu filho tudo o que ele possui. O que você acha? O que você está ouvindo aí nesses textos? É uma figura maravilhosa do ministério do Espírito Santo glorificando Cristo. Então ele põe pendentes na Rebeca, põe bracelete na Rebeca. A Rebeca pergunta o nome dele. Leia lá Gênesis 24, e ele não fala o nome dele. Que interessante. Ele não diz, eu sou Eliezer, o servo de Abraão. Ele diz só, eu sou o servo de Abraão. Porque o Espírito Santo se oculta e chama atenção para Cristo, para o Filho. Então ele coloca os pendentes, coloca os braceletes e diz isso. Meu senhor Abraão é muito rico e deu ao seu filho tudo que ele possui. Como que nós lemos isso lá no Novo Testamento? Vá lá para João 16. E lá o Senhor vai dizer assim, tudo que meu pai tem é meu. Na linguagem que lemos em Gênesis, meu pai é muito rico, mas ele deu a mim tudo que ele possui, porque o Filho é o herdeiro de todas as coisas. E quanto ao Espírito Santo, ele me glorificará, porque ele vai receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Não foi exatamente o que Eliezer fez? Ele tirou dos tesouros de Abraão, que eram de Isaac, e colocou na Rebeca. Ele está atraindo o coração da Rebeca.
Parece uma coisa assim, materialista, né? A Rebeca foi ao encontro do Isaac porque ela viu que o Isaac tem muito ouro. O Eliezer colocou ouro na mão, ouro no pescoço dela, não é? Mas é claro que isso é uma figura tão linda. As riquezas de Cristo. Ali teria que ser literal, teria que ser natural, não é? Mas agora Paulo chama os Efésios dessas riquezas insondáveis de Cristo. É com isso que o Espírito Santo se ocupa. Então, irmãos, que ele constranja nossos corações. Quem sabe vamos fazer menos e vamos ficar mais aos seus pés. Há um problema muito grande na chamada obra de Deus. As coisas são contabilizadas, não é? Então chega no fim do mês, quantas visitas você fez, quanto folheto que você distribuiu, para quem que você pregou o evangelho, para onde você foi, etc. Não é? Produza, faça. Não é? O fazer está na frente do ser. Isso é uma inversão séria. Porque para Deus é o ser que vem antes do fazer. O poder está na frente da santidade. Outra inversão grave. Deus é a fonte do poder, vamos orar a Deus pedindo poder, nós precisamos de poder, a igreja está sem poder, e é isso que nós ouvimos por aí toda hora. Não é, irmão? A igreja não está com falta de poder, de jeito nenhum. A igreja está com falta de santidade. E na Bíblia, poder é um subproduto da santidade. Se nós fôssemos mais santos, nós seríamos mais poderosos, em o nome do Senhor. Então o que falta para nós é santidade e não poder. E também nós falamos muito sobre carisma. Precisamos de dom espiritual e dom para isso, equipamento espiritual para isso e para aquilo. Carismas, dons, graças ao Senhor pelos dons. Mas esse não é o problema da igreja. O problema da igreja é caráter. Todo carisma que não tem como base caráter é destrutivo na casa de Deus. Então o Espírito Santo foi enviado para quê? Para formar em nós o caráter de Cristo. Então as coisas serão abençoadas. Agora, como ele vai fazer isso em nós? Nós não paramos, nós não ouvimos o Senhor, nós não nos colocamos aos seus pés, nós não trancamos a nossa porta e fazemos como Maria de Betânia, ver o rosto do Senhor nas Escrituras. Nós ficamos procurando mensagens para pregar, ao invés de ver Cristo nas Escrituras. Para onde nós vamos assim? Então, irmãos, cremos que por causa da bondade, da fidelidade do Senhor, Ele continua pelejando pelas nossas almas. Ele nunca nos descarta. Ele nunca olha para nós e diz, isso que você está vendo é tão feio, já estou cansado disso em você. Ele vê essa feiura, ele vê que nós estamos com objetos espúrios no nosso coração, ele vê que nós temos outros amantes, se é o caso, não é? Mas ele continua pelejando por nossas almas, para que nós, enfim, reconheçamos quem Ele é. Quando o Senhor partiu, o querido João, o apóstolo, seu coração se tornou o coração de uma viúva. Podemos dizer que o João não sabia para onde ele ia. Porque aquele que era o centro das suas afeições, agora foi encoberto dos seus olhos por aquela nuvem, lá de Atos capítulo 2, quando aqueles dois varões estavam lá. Porque olhais as alturas, lembra-se? Atos 2. Quando o Senhor partiu, o coração de João se tornou o coração de uma viúva. Então o que ele tem para nos dizer? Não ameis o mundo, nem as coisas, ele inclui tudo, as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí ele escreve sobre a religião apóstata, sobre a religiosidade e a apostasia dos últimos dias em Apocalipse. E se refere àqueles que professam o nome do Senhor. Senão não é apostasia, é simplesmente o mundo. O mundo não professa o nome do Senhor. Só pode haver apostasia dentro daqueles, no meio daqueles que professam o nome do Senhor, é claro. Então, quando João vai falar dessa apostasia no Apocalipse 18, ele diz que essa igreja apóstata, coloquemos assim, ela diz consigo mesma, eu sou uma rainha, estou assentada como rainha, viúva eu não sou, e pranto eu nunca hei de ver. Compreende? A igreja é viúva. A igreja chora. Bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. Por que nós choramos? Romanos 8 vai dizer por que nós choramos. Porque esse espírito de filiação que habita em nós não completou seu trabalho.
Ele ainda geme dentro de nós, até a plena adoção de filhos. Há campos em nós para serem conquistados. Nós ainda temos corações divididos, ainda temos pecados habituais, ainda temos relacionamentos inadequados. Então, por isso, o Espírito Santo está trabalhando tão intensamente, gemendo no nosso íntimo, orando com uma linguagem que nem nós compreendemos. Geme e suporta angústias, assim como a criação. Qual é o propósito dele? É nos encher de Cristo, que nós amemos a Cristo, que nós não tenhamos Cristo como um meio para atingirmos nenhum objetivo. Cristo é nosso fim, não é nosso meio, é nosso fim, nossa meta. Então, queridos irmãos, na sessão da tarde vamos falar um pouco sobre isso. Cristo e a igreja. O que Cristo é para a igreja, em algumas linguagens, particularmente na linguagem de Maria. O que Maria viu. O que Maria viu, o discípulo nenhum viu. Nenhum. Nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem ninguém. Maria viu. Por isso o Senhor falou o que Ele falou a respeito dela. Quem somos nós? A quem nos igualamos? Aos discípulos ou a Maria? O segredo da vida espiritual está com Maria. Não está com Pedro, nem com Tiago, nem com João. Eles são obtusos, eles não compreendem nada. Maria é quem compreendeu. Então, que o Senhor continue sendo gracioso conosco, nos ajude. Na sessão da tarde, então, nós continuamos. Vamos orar uma vez mais. Senhor, nós estamos uma vez mais juntos diante de Ti, te suplicando que o Senhor não cesse Teu trabalho nas nossas vidas. O Senhor é tão maravilhosamente fiel ao Teu próprio nome, fiel a Ti mesmo. E por isso te pedimos que o Senhor nos mantenha debaixo das Tuas vistas, nos ensinando, falando aos nossos corações Tua palavra, de tal forma que ela possa realmente penetrar nossos corações. E assim, Senhor, que Teu caráter possa ser realmente formado em nossas vidas. Tu és, Senhor, o foco e o centro. E nós te suplicamos que tenhamos um coração completamente absorvidos por Ti mesmo, Senhor. Vem nos encontrar onde nós estamos, em nossa vida pessoal, em nossa vida conjugal, familiar, vida da igreja, nosso serviço e ministério ao Senhor. Vem nos encontrar, Senhor, onde estamos e fala de novo ao nosso coração. E nos eleva, te pedimos, a níveis mais altos de relacionamento, conhecimento e intimidade contigo, Senhor. Te pedimos, em Teu precioso nome. Amém.